Agora a pauta número 6. Paraná Pesquisas e Quaest Genial divulgam novos levantamentos. Dados sobre votos válidos variam entre empate técnico e diferença de 6 pontos entre Lula e Bolsonaro. Os estudos foram publicados ontem e mostram cenários distintos entre os dois candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto. Os números do Instituto Paraná Pesquisas indicam um empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Já no levantamento da Quaest Genial, a diferença entre os concorrentes fica em 6 pontos percentuais. Vamos lá então. Os votos válidos não levam em conta os brancos, nulos e indecisos. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar os resultados do segundo turno no dia 30 de outubro. Nesse cenário, a Paraná Pesquisas aponta Lula com 51,9% e Bolsonaro com 48,1%. Segundo o Instituto, os dados apontam um empate técnico. Já levando em conta os votos totais, Lula fica com 47% contra 44% de Bolsonaro. Os que afirmam não votar em nenhum dos candidatos ou pretendem votar em branco ou nulo somam 4,8%. Os que não sabem ou não responderam representam 3,6%. Para o levantamento, a Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 pessoas entre os dias 8 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Já o estudo da Genial Quaest sobre o segundo turno presidencial, Lula aparece com 53% dos votos válidos contra os 47% de Jair Bolsonaro. No cenário de votos totais, o ex-presidente chega a 49% das intenções de voto contra 41% do atual chefe do Poder Executivo Nacional. Brancos e nulos chegam a 6% e indecisos 4%. A pesquisa da Quaest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Então são pesquisas parecidas, Pedroso. A amostragem praticamente idêntica, os dias os mesmos, mas que chegaram a cenários completamente diferentes. Enquanto a Paraná Pesquisas dá empate técnico, a Quaest dá uma diferença de 6 pontos. No segundo turno, isso é muita diferença. Como explicar esses resultados diferentes? Olha, vale a pena a gente olhar pelo retrovisor aqui e olhar o desempenho dessas empresas de pesquisa no primeiro turno. A Paraná Pesquisa foi muito bem. Ela trazia uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro de 7 pontos. A diferença foi de 5 e alguma coisa. Então, em torno de 2 pontos de diferença, o que caberia dentro da margem de erro que eles divulgavam. A Quaest, por outro lado, tinha uma diferença, na última pesquisa divulgada por eles, um dia antes da eleição, falava em 11 pontos. Ou seja, uma diferença de mais de 6 pontos entre o que foi verificado na urna. Só que tem uma vantagem. A Quaest foi uma das poucas empresas que fez um meia-culpa, assumiu o erro e está tentando melhorar a metodologia. Eles falam publicamente sobre isso. Então, nesse caso, olhando as duas pesquisas, Mari, eu fico tendencioso, no caso, eu tendo a acreditar mais na Paraná Pesquisa, justamente pelo bom desempenho que ela teve no passado. Ela consegue, talvez, captar melhor um pouco desses sentimentos dos eleitores e das pessoas ali que têm uma visão um pouco mais à direita. Talvez o campo amostral seja melhor, as técnicas mais apuradas. Então, ela consegue, talvez, fugir um pouco da distorção que outros institutos tiveram. Então eu estou aguardando mais algumas pesquisas, inclusive para conseguir analisar a tendência. Mas o que a gente tem por experiência é que o segundo turno ele cada vez afunila mais. E a gente percebeu isso já acontecendo no primeiro turno. Então a tendência é que a disputa seja muito mais acirrada, o cenário apresentado pela Paraná Pesquisa muito mais correto do que talvez tenha sido captado tanto pela Quaest quanto por Datafolha, IPEC e tudo mais. Pedroso, você como acadêmico, estudioso da área, você acredita na pesquisa ainda? Acredito. Acredito em boas pesquisas, acredito naquelas que eu consigo ter acesso aos dados. Agora, eu acredito também que tem muita gente ruim, muita gente safada, e me permita aqui usar esse termo, porque é isso mesmo, mãe. Tem muita gente safada operando pesquisa. Coloca o nome de instituto lá, mas é uma empresa. E quando você vai cavocar, empresa de fundo de quintal, ou empresa que tinha um nome ontem, tem outro nome hoje, porque o cliente não queria comprar mais aquela marca. Então, assim, tem muita gente safada fazendo pesquisa. Agora, a pesquisa enquanto instrumento bem feito, eu acredito sim. Não é porque, sei lá, comi um hambúrguer estragado que eu vou deixar de comer hambúrguer. Mas que tem muito hambúrguer estragado sendo vendido como iguaria, nesse caso de pesquisa, tem, e eles devem ser responsabilizados. Que é animado, que inclusive agora estão discutindo a possibilidade de responsabilização civil, né? Multas pesadas. Eu acho que isso faz absolutamente sentido, porque, olha, tem muita gente ruim, e seria importante que a investigação do CAD, que o Alexandre de Moraes enterrou, porque ele se sente acima de todos e de tudo,
que essa investigação fosse adiante. Porque a gente precisa entender. Engraçado como um certo pool de institutos de pesquisa, de empresas de pesquisa, dá um resultado, daí a eleição traz outro, a bolsa sobe, desce, o dólar sobe, desce, gente ganha dinheiro e tudo parece normal. Engraçado que muitos dos que ganham dinheiro talvez estivessem patrocinando algumas pesquisas. Fica a curiosidade, Mark.